Meu irmão policial apontou uma arma para mim durante uma missão. Então seu chefe gaguejou e me cumprimentou como diretora do FBI. Eu sou Raquel Mitchell, 34 anos, e a mais jovem diretora do FBI na história americana. Meu irmão Kevin e eu crescemos na mesma casa, mas acabamos seguindo caminhos muito diferentes na aplicação da lei. Naquela noite, correndo pela Rota 16 em direção a uma situação crítica de refém envolvendo a filha do senador Campbell, nunca esperei ver luzes piscando no meu retrovisor. Certamente nunca imaginei que meu próprio irmão apontaria uma arma para mim enquanto eu estava tentando salvar uma vida. Crescendo em Boston, meu irmão Kevin e eu fomos criados numa família onde a aplicação da lei era praticamente uma religião. Nosso pai, Richard Mitchell, serviu como chefe de polícia por 20 anos, e nossa mãe, Elizabeth, trabalhou como promotora pública. As conversas do jantar giravam em torno de casos, criminosos e o sistema de justiça. Nunca houve dúvida sobre que caminho profissional seguiríamos. A única questão era qual ramo da aplicação da lei nos reivindicaria. Kevin é 5 anos mais velho que eu, e quando crianças, essa diferença de idade parecia um abismo. Ele sempre foi o protetor, aquele que me ensinou a andar de bicicleta, como dar um soco e como identificar um mentiroso. Eu o idolatrava apesar de suas dificuldades na escola, enquanto os estudos vinham naturalmente para mim. Kevin lutava por cada B e C que conquistava. Nem todo mundo precisa de notas máximas para fazer a diferença, Hat, meu pai dizia, bagunçando o cabelo do Kevin. Alguns dos melhores policiais que conheço mal passaram no ensino médio. Mesmo assim, eu via o lampejo de dor nos olhos do Kevin sempre que meus boletins subiam na geladeira enquanto os dele ficavam guardados na gaveta da mesa. Aos 18 anos, Kevin seguiu os passos do nosso pai, entrando na academia de polícia logo após o ensino médio. Papai se encheu de orgulho na formatura dele, dando tapinhas nas costas do Kevin e presenteando-o com o revólver do vovô. Os homens Mitchell sempre foram policiais, papai disse, e malditos bons. Eu tinha 13 anos então, já traçando um caminho diferente. A aplicação da lei, sim, mas não batendo pernas. Eu queria mais. A aceitação em Harvard veio aos 17 anos, seguida pela Faculdade de Direito de Harvard aos 21. Enquanto Kevin patrulhava as ruas da nossa cidade natal, eu fazia estágio no Departamento de Justiça. A primeira rachadura real entre nós veio quando fui recrutada pelo FBI aos 25 anos. Kevin estava na força há 7 anos então, ainda trabalhando na mesma ronda. Sua promoção para detetive atrasada 2 vezes. O FBI? Kevin zombou quando anunciei a notícia no jantar de domingo. Bem chique. Imagino que bater pernas está abaixo do gênio da família. Kevin, mamãe alertou. Não, está tudo bem, eu disse, tentando manter a paz. O FBI simplesmente se adequa melhor ao meu conjunto de habilidades. Seu conjunto de habilidades? Kevin repetiu, espetando seu assado. Certo. Papai tentou amenizar as coisas. Estamos orgulhosos dos 2 nossos filhos. Caminhos diferentes, mesmo objetivo, certo? Mas os dados estavam lançados. Conforme minha carreira acelerava, Kevin parecia estagnar. Eu avancei pelas fileiras no Bureau enquanto Kevin finalmente se tornou detetive após 9 anos. Cada uma das minhas promoções alargava o abismo entre nós. Diretora assistente adjunta aos 30, diretora assistente aos 32, e então a bomba, diretora do FBI aos 34, a mais jovem da história. A noite em que compartilhei essa notícia na casa dos meus pais foi a última vez que falei com Kevin até aquela noite fatídica na Rota 16. Diretora, Kevin disse, sua voz sem emoção. Você está brincando. O presidente me ligou pessoalmente, eu disse, incapaz de esconder meu orgulho. Claro que ligou, Kevin resmungou. A queridinha recebe outra estrela dourada. Papai ergueu o copo. Para Raquel. Sempre soube que você faria algo extraordinário. Foi quando Kevin jogou o guardanapo para baixo e se levantou. Sempre soube que ela faria, mas nunca pensou que eu faria. É isso, pai? Filho, não foi isso que quis dizer. Mas Kevin já estava indo para a porta. Parabéns, mana. Espero que dirigir todo o maldito FBI te faça feliz. 6 meses se passaram sem uma palavra entre nós. Enviei cartões de Natal e aniversário que não receberam resposta. Mamãe me mantinha atualizada sobre a vida do Kevin. Ainda detetive e recentemente divorciado da esposa de 3 anos, trabalhando demais. E isso me traz aquela noite em questão. A filha do senador Campbell, de 20 anos, Abigail, havia sido sequestrada por um grupo com uma vendetta política contra seu pai. Minha equipe os havia rastreado até uma fazenda abandonada no interior de Massachusetts. Mas nossa inteligência indicava uma janela de 4 horas antes que a movessem ou pior. Eu estava indo para a área de preparação quando entrei na jurisdição do Kevin puramente por coincidência. A missão estava classificada no mais alto nível. Poucos fora da minha equipe imediata sabiam sobre ela. Blackout de mídia, base de necessidade de saber apenas. Cada minuto importava se fossemos trazer Abigail para casa viva. Então, quando vi aquelas luzes pescando no meu retrovisor, quase as ignorei.
Mas anos de treinamento em aplicação da lei entraram em ação e eu encostei, esperando mostrar minhas credenciais e estar no caminho em 30 segundos. Não fazia ideia de que estava prestes a encontrar meu irmão pela primeira vez em 6 meses. Não fazia ideia de que ele apontaria sua arma de serviço para o meu rosto. E certamente não fazia ideia de como esse encontro mudaria nossas vidas para sempre. Guiei meu Suburban preto sem identificação para o acostamento da Rota 16, cascalho estalando sob os pneus. A estrada estava deserta neste horário, logo após a meia-noite, com nada além de floresta densa dos dois lados. Meus faróis iluminavam a névoa subindo do asfalto, criando um brilho quase sobrenatural. No meu retrovisor, as luzes vermelhas e azuis pulsavam hipnoticamente. 3 minutos, murmurei para mim mesma, verificando o meu relógio. Era tudo que podia dispensar antes de voltar ao caminho para salvar Abigail Campbell. Observei enquanto o oficial emergia do carro patrulha, lanterna na mão. Procedimento padrão. Eu tinha minhas credenciais do FBI prontas no painel, preparada para uma troca rápida. Quando o feixe de luz varreu minha janela traseira, abaixei o vidro do lado do motorista, fixando uma expressão agradável mas autoritária no meu rosto. O feixe da lanterna atingiu meu rosto diretamente, me cegando momentaneamente. Carteira de habilitação e documentos veio à voz e meu sangue congelou. Eu conhecia essa voz. A conhecia minha vida inteira. Quando a luz baixou, me encontrei olhando no rosto do meu irmão Kevin. Ele não havia reconhecido o veículo. Mas agora o reconhecimento despontou em seus olhos, seguido imediatamente por algo mais difícil de definir. Surpresa? Raiva? Ambos. Raquel, ele disse, sua postura profissional escorregando momentaneamente. Kevin, respondi, mantendo minha voz firme. Estou no meio de uma situação de emergência. Preciso voltar à estrada imediatamente. Em vez de recuar, Kevin se enrijeceu. Você estava fazendo 88 numa zona de 55. Emergência ou não, isso é direção perigosa. Estou ciente da minha velocidade. Sou a diretora do FBI a caminho de uma situação crítica envolvendo segurança nacional. Não tenho tempo para isso. A mandíbula do Kevin se contraiu. A menção do meu título pareceu acionar um interruptor dentro dele. A diretora do FBI ainda tem que obedecer às leis de trânsito, carteira de habilitação e documentos. Por favor, respirei fundo. Kevin, estou invocando o protocolo de emergência federal aqui. Há uma vida em jogo. Cada minuto conta. Carteira de habilitação e documentos, ele repetiu. Seu rosto agora é uma máscara de distanciamento profissional que reconheci muito bem do nosso pai. Percebendo que esta não seria a interação rápida que esperava, alcancei minhas credenciais. Aqui está minha identificação do FBI. Estou solicitando cortesia profissional como colega da aplicação da lei. Preciso estar no meu destino em menos de 30 minutos. Kevin pegou as credenciais, estudando-as com cuidado exagerado. Você acha que este distintivo te torna especial, Raquel? Te coloca acima da lei. As palavras doeram mais do que deveriam. Isso não é sobre ser especial. É sobre uma operação sensível ao tempo que preciso supervisionar pessoalmente. Saia do veículo, por favor. Kevin, isso é ridículo. Você sabe quem eu sou. Saia do veículo agora, ele repetiu, e desta vez sua mão se moveu para descansar na arma no coldre. Senti uma onda de raiva, mas mantive minha voz nivelada. Vou pegar meu telefone para ligar para minha equipe. Eles podem verificar a urgência da situação. Mãos onde eu possa vê-las, Kevin gritou, e para meu choque, ele desembainhou sua arma, apontando-a diretamente para mim. Por um momento, não consegui processar o que estava acontecendo. Meu próprio irmão apontando uma arma para o meu rosto. Por causa de uma multa de velocidade. Kevin, abaixe a arma. Isso não é protocolo para uma parada de trânsito e você sabe disso. Saia do veículo com as mãos visíveis, ele disse, sua voz fria e profissional, como se eu fosse uma suspeita perigosa em vez de sua irmã. Reconhecendo o território perigoso em que estávamos, obedeci, abrindo lentamente a porta e saindo com as mãos levantadas. Isso é uma reação exagerada massiva, e você sabe disso. Estou desarmada e me identificando como agente federal. Vire-se e coloque as mãos no veículo. Kevin, me escute. A filha do senador Campbell foi sequestrada. Temos inteligência confiável de que ela será movida ou morta nas próximas horas. Preciso chegar à área de preparação agora. Por um momento, pensei ter visto hesitação em seus olhos. Então desapareceu, substituída por aquele olhar duro que vi no nosso último jantar em família. Parece uma história conveniente. Vire-se. Virei, colocando as mãos no capô do meu SUV. Você está cometendo um erro enorme. Senti o metal frio das algemas se fechando ao redor dos meus pulsos e a incredulidade me lavou. Isso não podia estar acontecendo. Não com a vida da Abigail Campbell em jogo. Kevin, pense no que está fazendo, eu disse, minha voz baixa e urgente. Isso não é sobre nós ou nossos problemas. É sobre uma garota de 20 anos cuja vida depende da minha equipe chegar até ela a tempo. Você sempre achou que era melhor que todo mundo, Kevin disse, sua voz tão baixa que quase perdi. Sempre a estrela, sempre a especial.
Naquele momento, percebi que isso não tinha nada a ver com leis de trânsito ou procedimento adequado. Eram anos de ressentimento fervendo no pior momento possível. Este não é o momento nem o lugar para uma sessão de terapia familiar, eu disse entre dentes cerrados. A vida de uma garota está em jogo. A segurança nacional está em jogo. Segurança nacional, Kevin repetiu com uma risada sem humor certo. Ele me virou, e pela primeira vez em 6 meses nos encaramos diretamente. O rosto do meu irmão estava mais duro do que eu lembrava. Novas linhas ao redor dos olhos, uma mecha grisalha na têmpora que não estava lá antes. Vou revistar seu veículo agora, ele disse, máscara profissional de volta no lugar. Você precisa de um mandado para isso, eu disse automaticamente. Não quando tenho causa provável. Você afirma estar numa missão de emergência envolvendo um sequestro. Isso implica armas, possivelmente material explosivo. Preciso verificar isso. Kevin, isso é insano. Você sabe quem eu sou. Sei quem você diz que é. Ele corrigiu. Pelo que sei, você roubou essa identificação e veículo. A Raquel Mitchell que conheço não estaria dirigindo imprudentemente pela minha jurisdição sem nem mesmo uma ligação de cortesia. A situação estava espirulando além do meu controle. Precisava avisar minha equipe para deixá-lo saber que havia sido atrasada. Preciso fazer uma ligação. Minha equipe está me esperando. Você pode fazer todas as ligações que quiser quando chegarmos à delegacia, Kevin disse, me guiando em direção ao seu carro patrulha. A delegacia? Kevin, não há tempo para isso. Ligue para meu escritório se não acredita em mim. Ligue para o procurador-geral. Ligue para a Casa Branca, pelo amor de Deus. Mas Kevin não estava ouvindo. Ele me prendeu na parte de trás do seu carro patrulha como uma criminosa comum, então voltou para revistar meu veículo governamental. Observei pela janela enquanto ele vasculhava minha pasta, encontrando os documentos classificados dentro, o telefone via satélite seguro, minha arma de serviço. Cada minuto que passava era outro minuto que Abigail Campbell poderia não ter. Fechei os olhos, tentando controlar meus pensamentos acelerados. Isso era um pesadelo da mais alta ordem, mundos profissional e pessoal colidindo da pior maneira possível. Ouvi Kevin chamar reforços pelo rádio, descrevendo um veículo federal suspeito e solicitando assistência. A situação estava escalando do ridículo para o perigoso. Se a polícia local invadisse a área, poderia comprometer não apenas minha cronologia, mas potencialmente toda a operação. Tudo porque meu irmão não conseguia ver além do drama familiar tempo suficiente para fazer seu trabalho adequadamente. Os próximos 20 minutos foram dos mais excruciantes da minha vida. Algemada na parte de trás do carro patrulha do Kevin, observei enquanto ele catalogava meticulosamente o conteúdo do meu veículo, examinando cada item com cuidado exagerado. Os documentos classificados estavam espalhados no capô do meu Suburban, minha arma de serviço empacotada como se fosse evidência de um crime. Esses documentos são classificados, Kevin, gritei pela janela fechada. Você não tem autorização para lê-los. Ele me ignorou, continuando sua busca. 2 carros patrulha a mais chegaram. Oficiais se aproximando com as mãos perto de suas armas, claramente respondendo à chamada do Kevin sobre um agente federal suspeito. Reconheci um deles, oficial Mendes, que havia frequentado a academia de polícia com Kevin. Mitchell, o que você tem? Mendes perguntou, me observando curiosamente pela janela. Indivíduo suspeito alegando ser a diretora do FBI Raquel Mitchell, Kevin respondeu como se eu fosse alguma impostora aleatória em vez de sua própria irmã, dirigindo erraticamente, portando documentos classificados e armas. Essa é a diretora, Mendes disse, reconhecimento despontando em seu rosto. A vi na CNN mês passado. Kevin deu de ombros. Diz que está numa missão de emergência. Desculpa conveniente para fazer 90 na rota 16. Me inclinei para frente, pressionando meu rosto contra a janela. Oficial Mendes, esta é uma questão de segurança nacional. Preciso contactar minha equipe imediatamente. Mendes olhou incerto entre Kevin e eu. Talvez devêssemos ligar para isso, Kel. Se ela é realmente a diretora. Vá em frente e ligue, Kevin disse com desdém. Enquanto isso, continuarei processando esta cena pelos procedimentos. Outro carro patrulha chegou, trazendo o total para 4. As luzes de todos os veículos criavam um efeito estroboscópico desorientador na escuridão da estrada rural. Meus pensamentos continuavam voltando para Abigail Campbell, para o relógio correndo. Quanto tempo havia sido perdido já? 20 minutos? 30? Meu telefone via satélite começou a tocar de dentro do saco de evidências que Kevin havia colocado. Minha equipe. Sem dúvida se perguntando por que eu não havia chegado à área de preparação. Kevin olhou para ele, então deliberadamente o deixou de lado. Kevin, gritei pelo vidro. Essa ligação pode ser de vida ou morte para uma vítima de sequestro. Por um momento nossos olhos se encontraram pela janela. Vi algo tremular em seu rosto. Dúvida talvez. Então seu rádio estalou. Todas as unidades fiquem avisadas. Operação do FBI em andamento no setor 7. Resposta de sequestro. Possível situação de refém na antiga fazenda Argrove. Jurisdição federal. Assistência local solicitada.
Era chamada sobre minha operação sendo transmitida na banda de polícia local. Kevin congelou, escutando os detalhes que confirmavam tudo o que eu havia estado tentando dizer a ele. Observei seu rosto esperando pelo momento de realização, a admissão de que havia cometido um erro terrível. Em vez disso, ele abaixou o volume do rádio e continuou sua busca metódica do meu veículo. Kevin, você acabou de ouvir a confirmação, gritei. Esta é a operação sobre a qual estive tentando te contar. Um dos outros oficiais se aproximou dele. Mitchell, essa chamada do FBI. Isso está relacionado? Ela alega que sim, Kevin respondeu, ainda não olhando para mim. Mas protocolo é protocolo. Verificamos identidades antes de liberar suspeitos. Suspeitos, repeti incrédula. Sou a diretora do Federal Bureau of Investigation, não uma suspeita. O absurdo da situação teria sido quase cômico se a vida de uma jovem mulher não estivesse em jogo. Fechei os olhos, tentando me centrar. Ficar com raiva do Kevin não ajudaria Abigail Campbell. Precisava encontrar uma saída da situação e rápido. Pela janela, podia ouvir fragmentos de conversa entre os oficiais. Eles estavam questionando o manejo da situação pelo Kevin, ficando cada vez mais desconfortáveis com a ideia de que poderiam estar detendo a atual diretora do FBI durante uma operação ativa. Mitchell, talvez devêssemos apenas verificar a identidade dela e deixá-la ir, um oficial sugeriu. E se ela for uma impostora? Kevin rebateu. Se ela roubou documentos classificados, se isso é algum tipo de brecha de segurança, você quer assumir essa responsabilidade? Meu telefone via satélite tocou novamente. Desta vez, Kevin o pegou, olhando para o display. Diretor assistente Callahan, ele leu em voz alta. Meu segundo no comando, sem dúvida se perguntando onde eu estava. Atenda, gritei. Deixe-me falar com ele. Ele pode confirmar tudo. Kevin hesitou, então deixou o telefone sem atender. O toque parou. Dentro do carro patrulha, me mexi desconfortavelmente, as algemas se cravando nos meus pulsos. Memórias da infância piscaram na minha mente. Kevin escondendo minha lição de casa antes de uma prova importante. Kevin dizendo ao meu par do baile que eu tinha uma condição de pele contagiosa. Kevin sempre encontrando maneiras de me minar quando mais importava. Mas isso era diferente. Isso não era rivalidade infantil. Isso era sabotagem deliberada de uma operação federal. Pelo para-brisa, podia ver mais faróis se aproximando. Um veículo maior, se movendo rápido. Não outro carro patrulha. Um SUV similar ao meu. Preto com placas governamentais. Minha equipe havia vindo me procurar. A esperança surgiu dentro de mim, apenas para ser esmagada quando observei Kevin direcionar o veículo para parar à distância, impedindo quem estivesse dentro de se aproximar. Mais minutos perdidos neste impasse ridículo. O rádio estalou novamente. Todas as unidades na proximidade da Rota 16, fiquem avisadas. Capitão Harris está a caminho da sua localização. Eta 3 minutos. A postura do Kevin mudou sutilmente com esta notícia. Capitão Harris era seu oficial superior, um veterano de 20 anos da força conhecido por sua abordagem rígida e intolerância a erros. Permiti-me um pequeno sorriso. Talvez esta farsa estivesse prestes a terminar. Os minutos passaram com lentidão excruciante. Podia ver o veículo do FBI à distância. Agentes dentro impedidos de se aproximar pelo perímetro policial que Kevin havia estabelecido. Meu telefone via satélite tocou novamente. E novamente Kevin o ignorou. Então outro conjunto de faróis apareceu e um carro patrulha parou. A porta se abriu e o capitão Thomas Harris saiu. Sua expressão sombria enquanto observava a cena. Múltiplos carros patrulha, luzes piscando. Oficiais parados desajeitadamente ao redor do meu veículo com seu conteúdo espalhado pelo capô e eu algemada na parte de trás do carro do Kevin. Detetive Mitchell, Harris chamou, sua voz carregando no ar noturno. Relate. Que diabos está acontecendo aqui? Kevin se endireitou, adotando uma postura profissional. Parada de trânsito, senhor. Motorista estava fazendo quase 90. Alega ser a diretora do FBI Mitchell numa missão de emergência. Estou verificando a identidade dela e procurando por contrabando. Harris franziu a testa se aproximando do Kevin. E a sujeita está onde? Kevin gesticulou em direção ao carro patrulha. Presa no meu veículo, senhor. Harris espiou pela janela para mim e me endireitei tanto quanto as algemas permitiam, encontrando seu olhar diretamente. A cor drenou do seu rosto. Jesus Cristo, Capitão Harris sussurrou me encarando pela janela. Ele se virou para Kevin, sua expressão uma mistura de horror e incredulidade. Detetive, é esta quem eu acho que é? Kevin manteve sua postura profissional. Sujeita alega ser a diretora do FBI Raquel Mitchell. Estou no processo de verificar essa alegação. Os olhos do Harris se arregalaram. Ele olhou de volta para mim. Então para Kevin novamente. Mitchell, abra esta porta agora. Kevin hesitou. Senhor, o protocolo dita. Abra a maldita porta, Harris gritou, uma borda de pânico em sua voz. Kevin obedeceu, destrancando a porta. Harris se inclinou, seus olhos escaneando meu rosto. O reconhecimento despontou, seguido por algo próximo ao terror. Senhora, ele gaguejou. Diretora do FBI.
As palavras pairaram no ar como um trovão ao nosso redor. Os outros oficiais congelaram, a realização se espalhando pelos seus rostos como uma onda. Capitão Harris, eu disse, mantendo minha voz firme apesar da fúria correndo por mim. Eu apreciaria ser desalgemada imediatamente. Estou no meio de uma operação sensível ao tempo envolvendo um civil sequestrado. Harris girou em direção ao Kevin. Desalgeme-a. Agora. Kevin se moveu mecanicamente, a realidade da sua situação finalmente afundando. Quando ele se inclinou no carro com a chave das algemas, nossos olhos se encontraram brevemente. Vi o momento em que tudo desabou sobre ele, o que havia feito com quem havia feito, e o que poderia significar para sua carreira. As algemas caíram e esfreguei meus pulsos, saindo do carro patrulha com tanta dignidade quanto pude reunir. Capitão Harris imediatamente se enrijeceu e ofereceu uma continência formal. Diretora Mitchell, por favor aceite minhas mais profundas desculpas por esta situação inexcusável, Harris disse, sua voz ainda tremendo ligeiramente. Se há qualquer coisa que possamos fazer para assisti-la. Endireitei meu paletó, recuperando minha compostura. Na verdade, assim. A filha do senador Campbell foi sequestrada. Minha equipe a rastreou até uma fazenda abandonada aproximadamente 15 milhas daqui. O tempo é crítico. Preciso desses bloqueios rodoviários limpos imediatamente e apreciaria uma escolta policial até o local. Harris acenou vigorosamente. Claro, diretora. E imediatamente, ele se virou para os oficiais reunidos. Limpem esses veículos. Agora. E preparem um carro líder para a escolta. Os oficiais se apressaram para obedecer, evitando contato visual comigo enquanto corriam de volta para seus carros patrulha. Kevin permaneceu enraizado no local, seu rosto cinzento. Detetive Mitchell, Harris espetou. Colete os pertences da diretora e devolva-os imediatamente. Kevin se moveu para juntar meus documentos, arma e telefone de onde os havia espalhado. Quando os entregou de volta para mim, pude ver o tremor em suas mãos. Raquel, eu. Ele começou em voz baixa. Agora não, o cortei. Minha voz gélida. A vida de uma jovem mulher está em jogo. Me virei para Harris. Capitão, preciso brefar minha equipe. Estaremos prontos para partir em 3 minutos. Sim, senhora, Harris respondeu, ainda visivelmente abalado. Ele se virou para Kevin. Detetive Mitchell. Relate de volta à delegacia imediatamente. Discutiremos este incidente mais tarde. A mandíbula do Kevin se contraiu, mas ele acenou. Sim, senhor. Caminhei bruscamente para meu veículo, não poupando Kevin outro olhar. Dentro, imediatamente liguei para o diretor assistente Callahan. Onde diabos você esteve? Ele exigiu quando atendeu. Estamos tentando te contatar há 40 minutos. Complicação da polícia local, respondi tersamente. Estou a caminho agora com escolta. Status no alvo? Ainda no local, de acordo com imagem térmica. Mas estamos captando atividade aumentada. Eles podem estar se preparando para se mover. Diga à equipe tática para manter posição. Estarei lá em 10 minutos. Liguei o motor, observando no retrovisor enquanto Kevin lentamente se dirigia de volta ao seu carro patrulha. Ele ficou lá por um momento me observando, o peso do que havia feito visível na curvatura dos seus ombros. Parte de mim queria sentir satisfação com seu evidente sofrimento. Uma parte maior estava focada demais na missão à frente para se importar com o drama familiar. Mas a menor parte, a parte que se lembrava de nós quando crianças, sentiu uma pontada de simpatia. Kevin acabará de cometer suicídio profissional, e nós dois sabíamos disso. A escolta policial se formou luzes piscando, e saí na rota 16, acelerando rapidamente. No meu retrovisor, podia ver o carro patrulha do Kevin ficando menor, meu irmão parado ao lado dele, uma figura diminuindo a distância. Empurrei pensamentos sobre ele para longe. Abigail Campbell precisava de mim focada e com a cabeça fria. O relógio estava correndo, e graças ao Kevin, tínhamos pouco tempo restante. Enquanto corremos em direção à fazenda abandonada, calculei o dano feito. 40 minutos perdidos. Segurança operacional potencialmente comprometida pelas chamadas de rádio do Kevin. O elemento surpresa diminuído. Capitão Harris liderou a escolta pessoalmente, suas luzes e sirene limpando o caminho à frente. Só podia imaginar a conversa que ele teria com Kevin depois. Oficiais de polícia detendo agentes federais sem causa já era ruim o suficiente. Deter a diretora do FBI durante uma operação crítica? Esse era o tipo de erro que carreiras não sobrevivem. Meu telefone via satélite tocou novamente. Callahan com uma atualização. Diretora, imagem térmica mostra 3 assinaturas de calor com o refém. 2 na frente do prédio, um com Abigail e o que parece ser um porão. Entendido. Mantenham posição. Estarei lá em breve para autorizar a invasão. Encerrei a chamada pressionando meu pé mais forte no acelerador. A fazenda estava a apenas minutos de distância agora. Minha mente mudou completamente para modo operacional, empurrando para longe todos os pensamentos sobre Kevin e sua traição. Esse era um problema para amanhã.
Abigail Campbell era o problema desta noite, e eu não a deixaria na mão, não importa que drama pessoal tentasse atrapalhar. A fazenda abandonada Argrove se materializou da escuridão, uma coleção de prédios em deterioração cercados por campos cobertos de mato. Da nossa posição de preparação numa propriedade vizinha, podia ver a equipe tática já em posição, figuras vestidas de preto quase invisíveis na noite. Capitão Harris parou seu veículo ao lado do meu. Diretora Mitchell, meus oficiais estão à sua disposição se precisar de apoio adicional. Obrigada, capitão, respondi saindo. Se pudesse estabelecer um perímetro na estrada de acesso, isso seria útil. Não queremos ninguém entrando ou saindo uma vez que começarmos. Harris acenou, claramente ansioso para compensar o debacle anterior. Considere feito. Me aproximei do veículo de comando onde o diretor assistente Callahan esperava, sua expressão uma mistura de alívio e frustração. Você é uma visão para olhos doloridos, ele disse. O que aconteceu lá atrás? Questões familiares, respondi tersamente. Me briefei sobre a situação atual. Se Callahan estava curioso sobre minha resposta críptica, não demonstrou. 3 sujeitos dentro, todos ex-militares com ligações a grupos extremistas. Eles emitiram demandas ao senador Campbell. Vote contra o próximo projeto de lei de defesa, ou sua filha morre. O prazo é o amanhecer. E Abigail? Viva confinada ao que parece ser um porão ou cave. Um guarda com ela, 2 outros rodando posições pela casa. Estudei o display de imagem térmica, absorvendo o layout da propriedade e as posições dos sequestradores. Armas? Rifles de assalto, pistolas, possivelmente explosivos, embora não tenhamos confirmado isso. Acenei, formulando um plano. Precisamos nos mover agora. O atraso pode ter comprometido nossa posição. Se eles estiveram monitorando frequências policiais, ouviram a conversa sobre uma operação do FBI. Callahan franziu a testa. Conversa policial? O que exatamente aconteceu no seu caminho para cá? Mais tarde, eu disse, relutante em me aprofundar na situação Kevin. Plano tático? 2 equipes. Alpha se aproxima do leste e cria uma diversão. Beta vem do oeste, diretamente à entrada do porão que identificamos aqui. Ele apontou para um local no mapa digital. Estudei o plano, considerando os riscos. Com o atraso causado pelo Kevin, os sequestradores poderiam estar mais alertas, mais preparados para um assalto. Procedimento padrão seria eu permanecer no centro de comando, dirigindo operações remotamente. Mas nada sobre esta noite havia sido padrão. Vou entrar com a equipe Beta, anunciei. Callahan me encarou. Diretora, com todo respeito, isso é altamente irregular. Assim como ser detida pela polícia local a caminho de um resgate de refém, respondi. Preciso estar lá. Abigail Campbell já passou por o suficiente esta noite. Ver um rosto feminino pode ajudar a aliviar seu trauma. Era uma racionalização, e nós 2 sabíamos. A verdade era mais simples. Depois de ser algemada e humilhada pelo meu próprio irmão, precisava reassumir controle. Precisava ser parte da ação, não apenas dirigi-la de longe. Callahan sabia melhor que argumentar. Sim, senhora. Mandarei eles prepararem equipamento para você. Em 10 minutos, estava equipada com equipamento tático, colete à prova de balas pesado sobre meu terno, fone de ouvido me conectando à equipe. Havia anos desde que participei diretamente de uma operação de campo. Mas o treinamento nunca realmente te deixa. Equipe Alpha em posição, veio a voz pelo meu fone. Equipe Beta pronta, seguiu imediatamente depois. Respirei fundo, me centrando. Execute no meu sinal. 3, 2, 1, agora. A noite explodiu em caos controlado. Equipe Alpha detonou granadas de luz na frente da casa da fazenda, criando a diversão que precisávamos. Equipe Beta, comigo no meio da formação, se moveu rapidamente em direção à entrada do porão. O primeiro sequestrador apareceu na porta lateral, rifle levantado, respondendo à comoção. Nosso homem da ponta o derrubou com um tiro silenciado antes que pudesse atirar. Tango neutralizado, veio o relatório calmo. Alcançamos as portas do porão, parcialmente escondidas por ervas daninhas crescidas. O líder da equipe gesticulou por silêncio, então contou com os dedos. 3, 2, 1. As portas se abriram, e descemos na escuridão. Visão noturna lançando tudo num brilho verde estranho. O porão era maior que o esperado, chão de terra dando lugar ao concreto conforme nos movíamos mais fundo. FBI, chamou o líder da equipe. Larguem suas armas. Um tiro soou ricocheteando na parede ao nosso lado. A equipe se espalhou para se cobrir enquanto o segundo sequestrador atirava descontroladamente de trás de uma pilha de caixas velhas. Vou matá-la, ele gritou. Fiquei para trás. Pela minha visão noturna, pude distinguir Abigail Campbell amarrada a uma cadeira atrás do atirador. Seus olhos arregalados de terror acima da fita adesiva cobrindo sua boca. Vocês estão cercados, gritei, modulando minha voz para projetar autoridade e calma. Não há saída deste prédio que não esteja coberta por agentes do FBI. Rendam-se agora, e ninguém mais se machuca. Quem é essa? O sequestrador exigiu. Quem está falando? Sou a diretora do FBI Raquel Mitchell, respondi. Estou aqui para trazer Abigail para casa em segurança.
A diretora ele soou surpreso, então riu duramente. Bem, isso te torna uma refém valiosa também, não é? Ele mudou sua posição, tentando conseguir um ângulo melhor sobre nós. Ao fazer isso, expôs momentaneamente seu ombro. O tiro do nosso franco-atirador foi tão silencioso que foi quase inaudível. O sequestrador desabou, sua arma batendo no chão. Tango 2 abatido, veio o relatório no meu ouvido. Status do refém? Me movi para frente cuidadosamente me aproximando de Abigail. Senhorita Campbell, sou a diretora Mitchell. Você está segura agora. Vamos tirá-la daqui. Seus olhos, ainda arregalados de medo, se fixaram nos meus. Removi a fita adesiva o mais gentilmente possível da sua boca. O terceiro homem, ela ofegou imediatamente. Ele subiu quando o barulho começou. Como se fosse deixa, meu fone estalou. Tango 3 avistado saindo pelos fundos. Em perseguição. Tirem-na daqui, ordenei ao líder da equipe, já me virando em direção às escadas. Vou ajudar com o terceiro sujeito. Diretora, isso não é aconselhável, ele começou, mas eu já estava me movendo. Subi as escadas do porão rapidamente, emergindo na cozinha da casa da fazenda. Pelas janelas, podia ver feixes de lanterna cortando a escuridão enquanto agentes perseguiam o sequestrador fugindo. Então o movimento chamou minha atenção. O terceiro homem não havia fugido afinal. Ele havia dado a volta, usando a comoção como cobertura, e agora estava na porta, a arma levantada. Não se mova, ele rosnou. Lentamente coloque sua arma no chão, ele ordenou. Obedeci, colocando cuidadosamente minha arma no chão. Então você é a diretora, ele disse, me estudando. Thomas ficará desapontado por ter perdido esta oportunidade. Thomas? Questionei, tentando mantê-lo falando enquanto avaliava opções. O homem por trás de tudo isso, ele respondeu com um sorriso frio. Ele tem grandes planos. Isso foi apenas o começo. Seja lá o que estão planejando, acabou agora, eu disse calmamente. Seus associados estão abatidos. O refém está seguro. Não há cenário onde você sai disso. Sempre há um cenário, ele rebateu, dando um passo mais perto. Tenho a diretora do FBI na mira. Isso é uma boa moeda de troca. Vi movimento atrás dele, uma sombra mudando posição do lado de fora da janela. A ajuda estava vindo, mas precisava mantê-lo distraído. Você mencionou Thomas, eu disse. Gostaria de saber mais sobre ele. O sequestrador sorriu com malícia. Você vai conhecê-lo em breve. Ele ajustou sua pegada na arma e soube que estava se preparando para atirar. Naquela fração de segundo, me joguei no chão justo quando a janela atrás dele se estilhaçou. O tiro de fora o atingiu no ombro, girando. Sua própria arma disparou, a bala atingindo o teto enquanto ele caía. Mergulhei para minha arma descartada, pegando-a e mirando no sequestrador caído no movimento fluido. Não se mova, ordenei enquanto agentes irrompiam pela porta. Ele me olhou com raiva, segurando seu ombro ferido. Isso não acabou. Para você acabou, respondi enquanto agentes o prendiam. A casa da fazenda rapidamente se encheu de pessoal do FBI, protegendo a cena e coletando evidências. Saí para o ar fresco da noite, subitamente ciente de uma sensação de queimação no meu ombro esquerdo. Olhando para baixo, vi um rasgo no meu paletó. O tiro descontrolado do sequestrador havia me arranhado afinal. A adrenalina havia mascarado a dor até agora. Um médico se aproximou, notando minha lesão. Diretora, você foi atingida. Apenas um arranhão, eu disse, embora tenha permitido que ele examinasse a ferida. Enquanto ele limpava e enfaixava meu ombro, observei Abigail Campbell sendo escoltada para uma ambulância esperando, um cobertor envolto ao redor dos seus ombros. Ela seria reunida com seu pai em breve. Apesar de tudo, apesar da interferência do Kevin, apesar da minha lesão, a missão havia sido bem sucedida. Capitão Harry se aproximou, chapéu na mão. Diretora Mitchell, não posso expressar o quão profundamente lamento o que aconteceu mais cedo. Asseguro-lhe que haverá consequências. Acenei, cansada demais para discutir mais. Abordaremos isso pelos canais apropriados, capitão. Por agora, aprecio sua assistência com o perímetro. Claro, senhora. Ele hesitou, então acrescentou. Detetive Mitchell foi colocado em licença administrativa pendente investigação completa. Kevin. No calor da operação, quase havia me esquecido dele. Quase. Entendo, respondi neutralmente. Conforme o amanhecer se quebrava sobre a fazenda Argrove, vãs de notícias começaram a chegar, atraídas pela atividade policial e rumores de um resgate de alto perfil. O carro do senador Campbell parou, e observei Abigail correr para os braços do seu pai. Uma missão bem-sucedida apesar de tudo. Mas enquanto dava uma declaração breve à imprensa, cuidadosa para mencionar a cooperação da aplicação da lei local sem entrar nas complicações, sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. De alguma forma tinha que lidar com meu irmão. E o dano que ele havia causado não apenas à minha operação, mas ao nosso relacionamento já fraturado. 3 dias após o resgate Campbell, sentei numa sala de conferência na sede do FBI, enfrentando o comitê de supervisão. Meu ombro doía sob meu blazer, a bandagem um lembrete constante de quão perto a missão havia chegado do desastre. Diretora Mitchell, senador Argrove começou, consultando suas anotações.
Pode explicar o atraso de 40 minutos entre sua saída da sede e sua chegada na área de preparação? De acordo com a cronologia, você deveria ter chegado muito mais cedo. Eu havia antecipado esta pergunta. A verdade significaria jogar Kevin debaixo do ônibus publicamente, potencialmente terminando sua carreira. Apesar de tudo, isso me deu pausa. Houve uma complicação imprevista com a aplicação da lei local, respondi cuidadosamente. Uma falha de comunicação que desde então foi resolvida. Falha de comunicação? Pressionou o congressista Williams. Isso parece vago, diretora. Estamos falando sobre uma janela de tempo crítica e um caso de sequestro de alto perfil. O assunto está sendo tratado internamente entre o FBI e o departamento em questão, eu disse. Assumo total responsabilidade por não permitir tempo de buffer suficiente na cronologia operacional. Os membros do comitê trocaram olhares, claramente insatisfeitos com minha resposta, mas relutantes em pressionar mais por enquanto. O resto da audiência focou no resultado, o resgate bem-sucedido da Abigail, os 3 sequestradores sob custódia e a investigação em andamento desta figura Thomas que haviam mencionado. Depois, diretor assistente Callahan me alcançou no corredor. Você o protegeu, ele disse sem preâmbulo. Seu irmão. Você poderia ter o jogado aos lobos lá dentro. Continuei caminhando, forçando-o a acompanhar o passo. É um assunto de família. É um assunto profissional quando interfere com uma operação federal, Callahan rebateu. Ele apontou uma arma para a diretora do FBI, Raquel. Isso é suicídio profissional. E sua carreira será tratada pelo seu departamento, respondi, não por mim na frente de um comitê congressional. Callahan balançou a cabeça. Você é uma pessoa melhor do que eu seria no seu lugar. Não tinha tanta certeza sobre isso. Minha decisão teve menos a ver com misericórdia e mais a ver com complicações familiares que não estava pronta para expor publicamente. Além disso, o médico havia ordenado que eu tirasse uma semana de licença médica para meu ombro, e havia decidido passá-la na casa dos meus pais em Boston. O confronto com Kevin estava chegando, mas eu lidaria com isso nos meus termos, não na frente do Congresso. 2 dias depois, estava sentada na sala de estar dos meus pais, braço numa tipóia, tentando explicar o que havia acontecido sem devastá-los completamente. Kevin fez o quê? Minha mãe exclamou, sua mão voando para a boca em horror. Meu pai sentou em silêncio atordoado, seu rosto cinzento. Ele não me reconheceu no início, eu disse, suavizando ligeiramente a verdade. Quando reconheceu, as coisas escalaram. Mas apontar uma arma para você? Sua própria irmã? Mamãe balançou a cabeça em incredulidade. No que ele estava pensando? Papai finalmente falou, sua voz pesada. Ele não estava pensando. Estava reagindo. Há anos de competição. Competição que ele criou na própria mente, eu disse mais afiadamente que pretendia. Nunca tentei ofuscá-lo. Apenas fiz meu trabalho. E se destacou nisso, papai acrescentou quietamente. Kevin lutou. A campainha tocou, interrompendo nossa conversa dolorosa. Mamãe foi atender, voltando momentos depois com uma expressão tensa. É Kevin, ela disse. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Não esperava que ele aparecesse aqui, embora talvez devesse. Para onde mais ele iria numa crise se não de volta aos nossos pais? Kevin entrou na sala de estar, parando quando me viu. Ele parecia terrível. Barba por fazer. Olheira sob os olhos, a derrota evidente em sua postura. Raquel, ele disse, sua voz rouca. Não sabia que você estaria aqui. Licença médica, respondi, gesticulando para meu ombro enfaixado. Seus olhos se arregalaram. Você se machucou? Durante a operação? Sim, depois que finalmente me permitiram chegar lá. A acusação pairou no ar entre nós. Kevin desviou o olhar primeiro, afundando numa poltrona em frente a mim. Vim falar com mamãe e papai, ele disse. Sobre o que aconteceu. Sobre o que vai acontecer. O que é? O provocei. Kevin passou a mão pelo cabelo desalinhado. Assuntos internos está investigando. Capitão Harris recomendou demissão. Mas o sindicato está lutando por suspensão. De qualquer forma, meu distintivo de detetive se foi. Se eu ficar, será de volta ao uniforme. Provavelmente dirigindo trânsito em algum lugar onde ninguém terá que olhar para mim. Apesar de tudo, senti uma pontada de simpatia. Kevin havia trabalhado duro por aquele distintivo de detetive, quaisquer que fossem suas falhas. Lamento que tenha chegado a isso, eu disse e estava sendo sincera. Kevin deu uma risada amarga. Está? Você poderia acabar com minha carreira com uma ligação. Uma declaração para assuntos internos sobre o que realmente aconteceu. Se eu quisesse fazer isso, já teria feito, apontei. Não mencionei você por nome para o comitê de supervisão hoje. Surpresa piscou em seu rosto. Por que não? Porque isso não é sobre sua carreira, Kevin. Nunca foi. Isso é sobre você e eu e o que se quebrou entre nós há muito tempo. Nossos pais sentaram em silêncio desconfortável, testemunhas de um confronto anos na preparação. O que se quebrou entre nós, Kevin repetiu lentamente. Você quer saber o que se quebrou, Raquel? Tudo veio fácil para você. Tudo. Escola. Faculdade. Carreira. A aprovação do papai. O orgulho da mamãe.
Tudo, apenas entregue a você numa bandeja de prata. Nada me foi entregue e revidei, raiva finalmente rompendo minha fachada profissional. Trabalhei por tudo que conquistei. A diferença é que não gastei toda minha energia ressentindo você pelos seus sucessos. Que sucessos? Kevin exigiu. Ser um detetive de cidade pequena enquanto minha irmã mais nova se torna a mais jovem diretora do FBI da história? Viver na sombra do papai enquanto você lança uma ainda maior? Isso não é justo, Kevin, papai interveio. Sempre estivemos orgulhosos dos dois. Besteira, Kevin disse duramente. Vocês nos comparam constantemente. Sempre fizeram. Por que você não pode ser mais como Raquel? Raquel tirou notas máximas de novo. Raquel isso, Raquel aquilo. Então isso justifica apontar uma arma para o meu rosto? Exigi. Colocar em risco a vida de uma jovem mulher? Me algemar na frente dos seus colegas? Humilhar-me valeu arriscar sua carreira inteira? O rosto do Kevin desabou. Não, ele admitiu quietamente. Não valeu. Quando te parei, não sabia que era você no início. Então quando percebi, algo simplesmente estourou. Todos aqueles anos de ressentimento vieram à tona, e não consegui me parar. Você poderia ter parado a qualquer momento, eu disse. Quando mostrei minhas credenciais. Quando expliquei a situação. Quando o rádio confirmou a operação. Você escolheu não parar. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei. Mamãe enxugou lágrimas. O que acontece agora? Com vocês dois? Kevin e eu nos olhamos pela sala de estar. Anos de competição e falha de comunicação entre nós. Não sei, admiti. Isso não é algo que se conserta numa conversa. Estou vendo um terapeuta, Kevin disse de repente. Comecei ontem. O departamento exigiu, mas acho que precisava mesmo. Para descobrir por que fiz o que fiz. Por que estive tão zangado todos esses anos. Era um pequeno passo, mas significativo para alguém tão orgulhoso quanto meu irmão. Isso é bom, eu disse cautelosamente. Pode ajudar. Raquel, ele disse, encontrando meus olhos diretamente pela primeira vez. Sinto muito. Não apenas pela outra noite, mas por muitas coisas. Anos de coisas. O pedido de desculpas pairou no ar entre nós. Inadequado, mas necessário. Aprecio isso, eu disse finalmente. Mas Kevin, você precisa entender algo. O que você fez não foi apenas sobre nós. Não foi apenas rivalidade entre irmãos que foi longe demais. Você comprometeu uma operação federal. Arriscou a vida de um civil. Isso vai além de drama familiar. Eu sei, ele disse, baixando o olhar. Tenho que viver com isso. Papai pigarreou. Talvez todos nós tenhamos coisas pelas quais responder. Sua mãe e eu talvez fizemos comparações que não deveríamos ter feito. Estabelecemos expectativas que não eram justas. Isso não desculpa o que fiz, Kevin disse. Não, papai concordou. Mas padrões familiares são profundos. Todos nós fazemos nossas partes. Os quatro sentamos em silêncio por um longo momento, o peso de anos de tensões não ditas enchendo a sala. Então e agora? Mamãe perguntou novamente. Olhei para meu irmão, este homem com quem cresci, competi, ressentido e fui ressentida. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Agora, eu disse lentamente, começamos de novo. Não do início. Não podemos apagar o que aconteceu. Mas daqui, deste momento. Com honestidade em vez de competição. Com compreensão em vez de ressentimento. Kevin acenou, uma esperança tentativa em seus olhos. Eu gostaria disso. Não era perdão. Ainda não. Isso levaria tempo. Mas era um começo, um primeiro passo em direção à cura de um relacionamento que estava quebrado por mais tempo do que qualquer um de nós havia estado disposto a admitir. Quanto às consequências profissionais, essas se desenrolariam como deveriam. Algumas coisas não podiam ser desfeitas, não importa quanto pudéssemos desejar o contrário. 6 meses após aquela noite na Rota 16, meu ombro havia curado completamente, deixando apenas uma pequena cicatriz como lembrete de quão perto as coisas chegaram. Na esteira do incidente, o FBI havia implementado novos protocolos para agentes em trânsito de emergência, incluindo melhor coordenação com a aplicação da lei local para prevenir mal-entendidos similares no futuro. As consequências profissionais haviam sido substanciais, mas não catastróficas. Kevin havia sido suspenso por 3 meses sem pagamento e rebaixado de volta para oficial de patrulha. Ele nunca seria detetive novamente no seu departamento atual, mas havia mantido seu emprego, em parte devido à intervenção do seu sindicato. Em parte porque eu de fato havia me abstido de fazer uma queixa formal sobre sua conduta. No nível pessoal, a cura foi mais lenta, mas firme. Havia começado a ver um terapeuta também, desfazendo anos de dinâmicas familiares que haviam contribuído para a competição tóxica entre Kevin e eu. Era trabalho desconfortável, forçando-me a examinar não apenas o ressentimento do Kevin, mas meu próprio papel no nosso relacionamento disfuncional. Eu havia talvez gostado de ofuscá-lo? Às vezes ostentava meu sucesso, sabendo que o machucaria? As respostas honestas nem sempre eram lisonjeiras. Kevin e eu havíamos começado o trabalho delicado de reconstruir nosso relacionamento, começando com um almoço num restaurante neutro a meio caminho entre seu apartamento e meu escritório.
Havia sido estranho, conversas rígidas, nós dois cuidadosamente evitando mencionar aquela noite enquanto simultaneamente incapazes de pensar em outra coisa. Como está a nova Honda? Perguntei, mexendo meu café. Tranquila, ele respondeu. Principalmente residencial. Travessias escolares, infrações de estacionamento. Isso é bom. Tranquilo é bom. Ele acenou, olhos no prato. Raquel, você não precisa continuar se desculpando, interrompi. Já passamos por isso. Eu sei, mas ainda estou processando tudo. O terapeuta diz que é normal. O meu diz a mesma coisa. Suas sobrancelhas se ergueram. Você também está vendo alguém? Aconselhamento de trauma profissional é procedimento padrão após incidentes como este, eu disse, recaindo na linguagem burocrática quando as emoções se tornavam difíceis demais. Então, forçando-me a ser mais genuína, acrescentei. Mas sim, estou trabalhando algumas coisas também. Coisas de família. Aquele almoço havia sido o primeiro de vários encontros cautelosos. Cada um se tornou ligeiramente mais fácil, a conversa fluindo mais naturalmente conforme estabelecíamos novos padrões de interação. Não éramos próximos ainda, talvez nunca fossemos do jeito que alguns irmãos são, mas estávamos encontrando um caminho para frente. Hoje estava participando de uma conferência de aplicação da lei em Boston onde havia sido convidada para dar o discurso principal. Sabia que Kevin estaria na audiência. Eu mesma havia enviado o convite. Um gesto de respeito profissional que teria sido impensável 6 meses atrás. Quando subi ao pódio, escaneei o auditório lotado. Kevin sentou no meio, em uniforme, sua postura ereta mas não tensa. Nossos olhos se encontraram brevemente, e ele deu um pequeno aceno de reconhecimento. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, comecei. O título do meu discurso é Resposta Integrada, quebrando barreiras entre a aplicação da lei federal e local. É um tópico que tem significado pessoal para mim, como alguns de vocês podem saber. Houve uma ondulação de riso conhecedor. O incidente com Kevin nunca chegou às notícias nacionais. Ambos nossos departamentos haviam trabalhado para manter sigilo, mas dentro dos círculos de aplicação da lei, rumores haviam circulado. Havia decidido reconhecê-lo obliquamente em vez de fingir que nunca aconteceu. No nosso ramo de trabalho, frequentemente falamos sobre limites jurisdicionais como se fossem gravados em pedra. Federal, estadual, local. Nos dividimos em categorias organizadas, mas criminosos não respeitam esses limites e às vezes nem nós deveríamos. Pelos próximos 40 minutos, falei sobre a importância da cooperação, comunicação, respeito mútuo entre diferentes ramos da aplicação da lei. Compartilhei histórias de operações conjuntas bem-sucedidas, de vidas salvas quando agências trabalham juntas perfeitamente. As barreiras que criamos, às vezes por orgulho, às vezes por territorialismo, às vezes por simples mal-entendido, podem ter consequências reais, continuei. Um atraso de minutos pode significar a diferença entre sucesso e falha, entre vida e morte. Da minha posição no pódio, podia ver Kevin ouvindo atentamente, sua expressão pensativa em vez de defensiva. Progresso, pequeno mas significativo. Mas quebrar essas barreiras não é apenas sobre eficiência operacional, eu disse, me aproximando da conclusão do meu discurso. É sobre reconhecer que sob os diferentes distintivos, os diferentes uniformes, compartilhamos a mesma missão fundamental, proteger e servir. Para fazer isso efetivamente, precisamos começar a ver uns aos outros não como competidores ou obstáculos, mas como aliados. Quando terminei meu discurso para aplausos entusiasmados, senti uma sensação de fechamento que havia estado ausente nos meses desde o incidente. Não um fim, Kevin e eu ainda tínhamos muito trabalho a fazer, mas um marco na nossa jornada em direção a um relacionamento mais saudável. Após a conferência, Kevin se aproximou de mim no saguão, mantendo distância profissional mas com calor nos olhos que havia estado ausente por anos. Bom discurso, ele disse. Você deixou de fora a parte onde irmãos com distintivos deveriam evitar se parar mutuamente. A piada, a primeira que qualquer um de nós havia feito sobre aquela noite me pegou de surpresa, e me encontrei rindo. Achei que isso fosse óbvio. Quanto tempo você fica na cidade? Ele perguntou. Apenas até amanhã. Tenho reuniões de volta em Depois de Cristo depois de amanhã. Ele acenou. Mamãe e papai estão esperando que você venha jantar hoje à noite. Se estiver livre, eu gostaria disso, eu disse, sendo sincera. O jantar em família ainda era um pouco tenso, mas marcadamente melhor daquela noite desastrosa quando anunciei minha nomeação como diretora. Papai contou histórias de pesca, mamãe fez alvoroço com a comida, Kevin falou sobre sua nova ronda de patrulha, e compartilhei versões higienizadas de operações recentes do FBI. Não era perfeito, mas era família, bagunçado, complicado, frustrante, mas em última análise insubstituível. Mais tarde, quando Kevin me acompanhou ao meu carro, ele parou mãos nos bolsos. Estive pensando em transferência, ele disse abruptamente. Recomeço fresco, novo departamento onde as pessoas não sabem o que aconteceu. É isso que você quer? Perguntei. Ele deu de ombros. Às vezes. Outras vezes acho que fugir não resolve nada. Os problemas me seguiriam.
Pelo que vale, acho que você está certo sobre essa última parte, eu disse. A localização não é o problema. Ele chutou uma pedrinha na entrada da garagem. De qualquer forma, ainda estou descobrindo, mas queria que você soubesse. Aprecio isso, eu disse. Então, após um momento de hesitação, acrescentei: seja lá o que decidir, estou do seu lado, Kevin. Apesar de tudo, ele olhou para cima, surpresa evidente em sua expressão. Obrigado, Hashi. Isso significa muito. Enquanto dirigia de volta ao meu hotel, reflete sobre quão longe havíamos chegado em 6 meses e quão longe ainda tínhamos que ir. As consequências profissionais daquela noite haviam sido significativas para nós dois. A carreira do Kevin havia levado um golpe do qual talvez nunca se recuperasse completamente, e eu havia enfrentado perguntas difíceis do comitê de supervisão sobre meu manejo da situação. Mas o crescimento pessoal havia sido mais importante. Fui forçada a examinar meu próprio papel na nossa dinâmica disfuncional. A reconhecer que sucesso significava pouco sem conexões pessoais significativas. Kevin havia começado o trabalho difícil de abordar suas inseguranças e ressentimentos em vez de projetá-los em mim. Nunca seríamos o tipo de irmãos que se ligam diariamente ou vão de férias juntos. História demais estava entre nós para esse tipo de proximidade fácil. Mas estávamos encontrando uma maneira de ser família em novos termos, termos baseados em respeito mútuo em vez de competição, em compreensão em vez de pressuposição.